A ideia do primeiro seminário internacional sobre resiliência climática e descarbonização da economia, que começa daqui a pouco na sede da CNA em Brasília, surgiu após missão do secretário executivo do Senado, Daniel Carrara, e do vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, Humberto Miranda de Oliveira, aos Estados Unidos no início de março. E é Daniel Carrara que está aqui com a gente para nos ajudar a entender melhor a resiliência climática e o papel de entidades como o Senar. Bom dia, seja bem-vindo, Daniel. Bom dia, Marcelo. Bom dia, senhores telespectadores. É um prazer estar aqui novamente. Para começar, Daniel, por que realizar um seminário internacional sobre resiliência climática? A questão da resiliência, o termo, a expressão resiliência climática é um termo que já está posto no mundo como um todo. Todos os parceiros que tratam de questões ambientais, mudanças climáticas no mundo já tratam desse tema, né, como um tema e um termo comum no mundo. E aqui no Brasil esse termo ainda está um pouquinho até questionado, qual o significado. Então a ideia de trazer esse seminário para cá, primeiro é colocar a nossa instituição como o principal protagonista desse termo e das ações que traduzem esse termo dentro do nosso sistema. Segundo, fazer uma discussão sobre o seu significado e as ações que podem vir e serem executadas dentro das propriedades rurais em alinhamento com o que está sendo colocado no mundo. Agora, como traduzir o termo resiliência para o produtor e fazer com que entenda que é fundamental se preparar para as mudanças climáticas, Daniel? De uma forma muito simplista, e é assim que nós temos que tratar esses temas complicados, né? Traduzir esses temas e os termos complicados para o nosso produtor rural, seria a capacidade do produtor em se adaptar e continuar executando as suas atividades com rentabilidade e com sustentabilidade, apesar das mudanças climáticas que vêm ocorrendo. Então, no mundo inteiro isso está ocorrendo, que no nosso país, que é continental, também não é diferente. Então, você tem mudanças. No Paraná, no sul está chovendo mais, né? No semiárido desse ano nós tivemos uma seca muito forte, aqui no centro-oeste também. Então, o produtor rural precisa estar preparado para, apesar das mudanças, continuar executando as suas atividades. Então, ele precisa ter ações resilientes ou previdentes, para não ser pego desprevenido e ter uma quebra na sua rentabilidade em função das questões climáticas, que nós temos efetivamente muito pouco o que fazer em relação, individualmente, em relação às mudanças climáticas. A agropecuária brasileira é seguidamente acusada de grande vilã do meio ambiente. É mais um mito? Sem dúvida, né? As características ambientais, os elementos ambientais são os nossos insumos, né? A produção rural vive de solo, água e sol, basicamente. Todo o resto é colocado lá em caráter externo, né? Mas essas questões ambientais, nós temos muito pouca interferência nisso em relação às suas mudanças. Então, o produtor rural precisa conservar a água da sua propriedade, o produtor rural precisa conservar o solo na sua propriedade. Então, essa é um mito, né, colocado via de regra por pessoas que não são do setor, né, e que resolvem proteger principalmente as grandes cidades em relação ao setor rural. O rio passa dentro de uma cidade e ele sai do lado de lá, não é mais rio, é esgoto, né? O rio passa dentro da propriedade rural, sai do lado de lá rio, e às vezes até melhor do que entrou. Então, é um exemplo muito simples que a gente comprova que isso é um mito, né? Você sobrevoa o continente, por exemplo, a Europa, você vê muito pouca mata ciliar em pé, né? Aqui no Brasil, você pode sobrevoar o próprio Cerrado, que é a região da Nova Fronteira, você tem bastante cobertura vegetal ainda, né? Então, quem protege essa cobertura vegetal é o produtor rural. A cidade não protege cobertura vegetal. Agora, o Brasil saiu de importador de alimentos para o topo da produção do mundo, graças à ciência e à tecnologia. Nosso país está preparado para as mudanças climáticas? Tem condições de adaptar nosso modelo de agricultura tropical para atender a demanda mundial de alimentos, na sua opinião, Daniel?
Eu acho que a tecnologia está disponível, tem muita coisa pronta, né? A Embrapa, as universidades, os institutos de pesquisa têm o seu dever de casa bem feito. O que falta ainda é essa difusão dessa tecnologia, porque essa difusão dessa tecnologia ainda é restrita a poucos, né? As estruturas de difusão de tecnologia, elas foram desestruturadas, não é? Ou seja, as Emater, próprias instituições de pesquisa que faziam essa difusão não estão tendo orçamento para fazer essa difusão. Então, o produtor rural que tem capacidade, que tem recurso, que tem disponibilidade financeira para pagar por essa transferência, pagar um profissional que faça essa transferência, consegue ter acesso à tecnologia de ponta. O produtor rural que não tem essa capacidade, ele está à margem das tecnologias. Então, essa questão da mudança climática, a resiliência, né, climática, só será possível através de um grande sistema de assistência técnica e de transferência de tecnologia. Senão, o pequeno e médio produtor vai ter dificuldade, sim, de se adaptar a essas mudanças. De ter acesso, né? O Senar trabalha com foco na redução dos chamados gases de efeito estufa há alguns anos, o que levou a entidade, então, a criar programas e firmar parcerias para disseminar tecnologias ABC. É um outro tema que também está posto no mundo, né? A descarbonização da economia, no nosso caso, da economia rural, né? E uma série de programas e estímulos foram feitos por instituições mundiais, internacionais, de cooperação e também instituições nacionais. O programa ABC é um exemplo disso. O Senar, por intermédio da sua estrutura de formação profissional e assistência técnica, está participando dessa transferência de tecnologia, né? E a questão da redução da emissão de gás carbônico tem um efeito de volume, de atacado. Não adianta um produtor só fazer, isso precisa ser difundido em larga escala para ter algum tipo de efeito. Além disso, o Brasil assumiu as metas, né, de redução das emissões. E o setor rural não pode ficar fora dessa meta, porque nós fazemos parte da nossa sociedade brasileira. Agora, de novo, o produtor rural precisa ter acesso às tecnologias de baixo carbono. E o Senar vem trabalhando nisso. Então, estímulo ao plantio direto, na palha, no cerrado, a recuperação de pastagem, implantação de integração lavoura, pecuária e floresta. São tecnologias que estão disponíveis, mas o produtor rural precisa ter alguém para ajudar nessas implementações. É isso que o Senar vem se dispondo a fazer. Agora, por que o Senar escolheu, então, o Cerrado para começar a estimular as tecnologias ABC? O Cerrado sofre mais com as intempéries climáticas do que outros biomas, na sua opinião? Então, a questão do Cerrado é porque é a nova fronteira agrícola que está sendo aberta, que ainda tem como expandir, né? Essa abertura de novas fronteiras, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Você tem envolvimento nas questões de desmatamento, você tem envolvimento na questão de proteção e conservação dos solos, né? Então, o Cerrado é uma área sensível, né, a essa questão da abertura da nova fronteira. Além disso, né, o Ministério da Agricultura nos chamou, nos convidou a ser parceiro do programa ABC Cerrado, que é um programa financiado pelo Banco Mundial, no projeto FIP. Tem várias ações, uma delas é a capacitação e assistência técnica em tecnologias de baixo carbono. Então, juntou essas duas questões, o Cerrado como prioridade, como bioma, e o Cerrado como a prioridade de um programa específico do governo junto com o Banco Mundial. Daniel, existe previsão de um novo programa para outros biomas? Existe, nós também estamos participando como principal parceiro, e aí do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, um projeto junto com o Reino Unido, intermediado também pelo MAPA, que é o Rural Sustentável. E aí já são tecnologias de baixo carbono para o bioma amazônico. Então, o Rural Sustentável, o Senar também tem participado de todos os editais e, sem dúvida nenhuma, é a instituição nacional que tem mais capilaridade e mais estrutura em todos os estados para fazer uma implementação desse porte, e nós já estamos participando dos editais para começar a implementação ainda no final desse ano. Daniel, na visita aos Estados Unidos em março, você apresentou um modelo inédito de assistência técnica do Senar a bancos e entidades governamentais. Qual foi a reciprocidade? Como é que foi que eles entenderam essa apresentação?
Olha, a maior surpresa dos nossos interlocutores foi não conhecer o tamanho da nossa estrutura, né? Nós somos uma estrutura que tem 6.000 instrutores na área de formação profissional, já temos 2.500 técnicos em campo, em assistência técnica, num país do nosso tamanho, né? Trabalhar com o volume de municípios que nós trabalhamos e mais de 5 milhões de propriedades rurais a serem atendidas é realmente um grande desafio. E para qualquer país, inclusive para os Estados Unidos, que é onde nós estivemos, é uma surpresa. Um outro grande ponto de surpresa dos nossos interlocutores é que a ideia é que essa assistência técnica ela seja, após um determinado tempo, custeada pelo próprio produtor. A ideia é que o produtor valorize a assistência técnica a ponto de colocar a assistência técnica como item no seu custo de produção. Para isso, ela precisa ter qualidade e precisa ter compromisso com o resultado. Então, a meritocracia, né, num país como os Estados Unidos, né, que avalia muitos resultados de tudo o que se faz, de todo recurso implementado, a meritocracia é um outro ponto forte do nosso sistema e a possibilidade de ser financeiramente autossustentável um sistema de assistência técnica desse. Os números relativos, né, em termos de execução, nós estamos entre 40 e 50 mil propriedades assistidas, umas entram, outras saem, mas de qualquer maneira, como modelo, foi muito bem aceito e o objetivo da nossa visita foi procurar parceria financeira mesmo, né? Nós precisamos incrementar isso, nosso desafio é muito grande para a nossa capacidade financeira. Daniel, a produção assistida é o caminho para enfrentar o desafio das mudanças climáticas? Eu não tenho a menor dúvida de que sem a produção assistida, sem assistência técnica e gerencial, o produtor vai ter dificuldade. Um caso muito claro para isso é o estado do Paraná, em que é um estado evoluído no setor rural, muito desenvolvido, inclusive em termos de cultura cooperativista e as instituições de assistência técnica, que foi o estado que começou com plantio direto e que hoje ele tem problema de conservação de solo por eliminação de terraços, né? A mecanização fez com que os terraços fossem eliminados e o excesso de chuva fez com que o estado tenha hoje um grande problema de conservação de solo. Só tem uma forma de resolver isso: juntar a pesquisa aplicada com a implementação tecnológica. E a implementação tecnológica se dá através da assistência técnica e gerencial, porque você fazer a implementação da tecnologia sem avaliar o resultado financeiro dela, via de regra, o resultado financeiro não vai ser o mais importante, né? Então, o que ocorre é que, eventualmente, uma tecnologia desenvolvida seja divulgada sem um estudo econômico adequado para aquela propriedade. E cada propriedade é uma propriedade. Então, o que a gente está se propondo a fazer é fazer um estudo econômico da melhor solução tecnológica a ser implementada dentro da realidade daquele produtor. É isso que o Senar vem tentando fazer. Agora, um exemplo bem interessante esse que você comentou em relação aos terraços no Paraná, um problema seríssimo. É aquela coisa da colaboração entre o produtor. Um produtor copiou do outro e começou a dar um problema sério, né, no solo. Quer dizer, as enxurradas foram levando por causa da falta. E são dois exemplos lá. Tem a questão de mudança climática também no Paraná, quando o café começou a migrar para outros estados, como Minas Gerais. Sem dúvida. Não tem, a questão do café no Paraná é outra questão grave. A migração também da questão da pecuária para o grão também é um outro efeito muito claro naquele estado, né? O que chama a atenção é que, via de regra, a falta de chuva é que é problema, né? Então, a gente está acostumado aí com a questão do semiárido, né? Como fazer resiliência climática, é um dos temas do nosso seminário hoje. Importantíssimo. E foi um dos motivos da nossa ida ao Washington, foi apresentar um projeto da Bahia de resiliência climática no semiárido, né? Como é que implementações tecnológicas favorecem e proporcionam ao produtor permanecer e ter renda no semiárido com todo o problema de falta de chuva. O Paraná é o inverso, né? Exato. O excesso de chuva é que faz a necessidade da implementação tecnológica. Isso tudo mostra que é necessário estudar a transferência de tecnologia para garantir a resiliência climática das propriedades rurais do nosso país. Agora, o que o Senar precisa para levar assistência técnica e gerencial a produtores de todo o Brasil?
Olha, a assistência técnica é uma iniciativa nova do Senar. Nós estamos trabalhando nisso há 3 anos, 1 ano desenvolvendo metodologia, 2 anos, 1 ano testando e 1 ano tentando entrar em produção, vamos dizer assim. Além do recurso financeiro, que é necessário para dar o arranque, né, no convencimento do produtor rural, que é necessário que ele tenha um técnico lá dentro, o segundo maior problema é a falta de técnico. Nós temos aí uma série de técnicos da área de ciências agrárias, mas aquela formação para assistência técnica, aquela formação até gerencial e econômica, tem deixado um pouco a desejar. Então, nós vamos ter que investir na formação desse técnico. Técnicos já têm graduação, já são formados, mas investir nesses técnicos em atualização tecnológica, metodologia de assistência técnica e gestão. Então, nós temos feito isso de uma forma gradativa. Vamos lançar agora no início do ano um curso em educação à distância, completamente educação à distância, via faculdade CNA, para nós termos um exército preparados para assumir essas responsabilidades e, em paralelo, buscar parcerias internacionais, porque não? Esse é um dos resultados que a gente espera desse seminário, para financiar essa assistência técnica nesse primeiro momento em que o produtor rural ainda não está pronto e sensibilizado para remunerar essa assistência técnica de uma forma privada. Daniel, vamos falar um pouquinho sobre o primeiro seminário internacional, então, como é que está a programação, o que podemos esperar desse seminário? Olha, nós estamos com a expectativa de mais de 200 pessoas, né? Não foi um seminário aberto, nós temos convites específicos para muitas agências de cooperação internacional, para embaixadas, para instituições públicas, governamentais, e a ideia é colocar o nosso sistema como protagonista dessa discussão. Oferecer a essas agências internacionais a nossa instituição, a nossa capilaridade e a nossa capacidade de atuação como parceiro para essas implementações. Em paralelo, fazer uma discussão conceitual sobre o que quer dizer isso, resiliência climática, desmistificar esse termo, e também introduzir o termo da descarbonização da economia como uma bandeira do nosso sistema. Então, a ideia é essa, um seminário de um dia, está muito denso, tem muitas experiências exitosas da nossa instituição e de outras, e vai ser muito interessante, e o canal do produtor vai fazer a cobertura, eu convido a todos a assistir. Com certeza, e fortalecer os conceitos. Eu agradeço, então, secretário executivo do Senar, Daniel Carrara, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos.